E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Olha só, eu confesso pra vocês que eu não consegui nem comemorar o gol do Lucas, porque eu não vi o gol do Lucas. Eu saí da sala, porque depois que eu vi que saiu o gol, né, eu vi o barulho da vizinhança aqui, e eu não sei, eu acho que talvez tenha sido um gol que me deixou mais aliviado dos últimos tempos aí, do São Paulo. E eu queria compartilhar com você uma opinião que eu queria muito que você me ajudasse a entender e desse a sua opinião também. Amanhã a gente faz um comentando comentários, então se você quiser participar, você põe comentando comentários. Participa do jeito que você quiser, comente da maneira que você quiser, mas eu queria muito que você discutisse isso comigo, a preocupação que me deu assim que o juiz acabou o jogo lá em Itu. Antes, só lembrando, estamos no Spotify, tá? Estamos no Spotify, Barulho Vídeo você acha lá. Muita gente pedia pra fazer. Muita gente não, sempre brinco, né? Pouca gente. Algumas pessoas pedindo pra ter lá no Spotify. Aí você vê no carro, você tá indo pra faculdade, ali no metrô, às vezes não dá pra ver o vídeo. No Spotify estamos lá, Barulho Vídeos, tá? E somos patrocinados pela KTO, essa empresa séria, bacana, onde a diversão acontece. Eu vou falar do jogo do Liverpool e do Manchester City, né? Tem um gancho pro jogo de hoje, do São Paulo. Mas eu apostei no Liverpool e não deu certo. Mas eu também aposto um pouquinho, só pra me divertir com futebol e um jogaço. E você também, se quiser participar, se divertir com apostas esportivas, no primeiro comentário fixado tem um link, você clica, já tá usando o cupom Barolo que tem 20% de bônus, tá? Então prestigie sempre as empresas bacanas e sérias que prestigiam a mídia alternativa. Vamos lá, olha só. Talvez, se você me acompanha aqui há mais tempo, você vai concordar comigo que a palavra que talvez eu tenha mais usado desde do início, do começo do canal lá em 2017, 2018, seja postura. A palavra postura, eu lembro que eu falo, uma vez por semana eu uso a palavra postura. A gente falou da postura dos jogadores do São Paulo nas grandes humilhações, né, que a gente teve, infelizmente, tivemos várias humilhações. A gente falou da postura do São Paulo nas grandes vitórias. A gente falou da postura dos jogadores do São Paulo, de jogadores, treinadores, dirigentes, na final da Copa do Brasil, na final da Supercopa. A gente sempre falou da postura dos jogadores, né? Da postura dos jogadores na Neoquímica Arena, da postura no Allianz Parque, da postura para jogar fora de casa. Sempre falamos sobre isso aqui. E o São Paulo só conquistou o que conquistou recentemente por causa da postura. Postura corajosa, postura de quem veste a camisa de um gigante do futebol brasileiro. Certo? Você concorda? Hoje, o que eu vi em Itu me deixou muito preocupado. Pelo seguinte, quando o São Paulo trouxe o Thiago Carpini, muita gente falou, né? E eu, inclusive, falei, não vou voltar atrás, que eu achei que foi um acerto da diretoria, continuo achando que foi um acerto. Um técnico com muito potencial, um técnico com ideias boas para o futebol. Entre os nomes que estavam aí sendo, né, no mercado, achava o Carpini melhor e continuo achando. Só que muitos de vocês, achei um acerto da diretoria, não vou voltar atrás, continuo achando um acerto. Não é para mandar embora, continuo achando um acerto. Só que, como eu tô sempre de olho em vocês, aqui nos comentários de vocês, dos amigos, aqui nas minhas redes sociais, o pessoal que eu converso, muitos falaram, Barolo, é treinador de Série B, é treinador de time pequeno, não é treinador de gigante. É só você olhar a trajetória do cara. E eu confesso que isso ficou na minha cabeça. Que postura que chegaria o Thiago Carpini para comandar um gigante do futebol brasileiro e mundial que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil? Os primeiros jogos do São Paulo, que manteve mais ou menos o que o Dorival vinha fazendo, me deram uma ideia e um certo otimismo de falar, não, ele sabe que ele está num gigante agora, ele vai jogar da maneira que um gigante deve jogar. Ele vai fazer com que os jogadores dele tenham a postura que um time gigante, que um clube gigante tenha. O São Paulo quebrou o tabu na Neoquímica Arena com todos os méritos, ganhou a Supercopa contra um dos melhores times do Brasil com todos os méritos, e depois teve a queda, né? Jogos péssimos. Quando o Carpini começou a colocar as ideias dele em prática, a gente viu um futebol horroroso do São Paulo, um time desorganizado, um time perdido, com um sistema defensivo horroroso. A gente viu muitos problemas quando o Carpini foi aos poucos abandonando as ideias do Dorival e colocando as ideias dele. E hoje, meus amigos, a postura que ele teve no segundo tempo, principalmente no segundo tempo inteiro, né? Porque o São Paulo jogou, a gente não pode esquecer, o São Paulo jogou contra o pior time do Campeonato Paulista, que foi rebaixado. A gente jogou contra o time que até o jogo de hoje, 12ª rodada, tinha marcado 3 gols. Marcou 5, quase conseguiu o dobro de gols em um jogo só contra o São Paulo. O São Paulo fez um primeiro tempo
E aí a gente vai cair na história do gramado. Por isso que eu falei que eu ia voltar atrás do jogo do Liverpool e Manchester City. A gente assistiu o Manchester City lá no Anfield, né? Qualidade do jogo, qualidade do gramado. E aí, uma hora depois, a gente está assistindo o Ituano e São Paulo no Novelli Júnior, aquele pasto, né? Que a gente viu o jogo num pasto. Essa semana teve a reunião lá da Libra com a Rede Globo, acertaram 1,3 bi. A Rede Globo vai pagar para os clubes, todo mundo comemorando, todo mundo em festa, acordo histórico, tá, beleza. Existe a preocupação dos dirigentes com o nível do futebol brasileiro como um gramado como esse? Porque aí o que adianta você faturar 1,3 bilhão, trazer um jogador como o Rames Rodrigues, repatriar um jogador como o Lucas, se vai jogar num pasto desse, com risco de romper um ligamento e ter uma lesão séria para a carreira inteira? Um risco de um jogador do Ituano, que agora tem poucas competições, o cara se lesiona, que é pai de família, depende disso aí, vai jogar num gramado como aquele. Sabe por que eu tô falando isso? Você vai falar, puta, mano, que assunto chato. Mas eu sou chato, você sabe. Porque assim, se você for parar pra perceber, ninguém briga pelo nível do futebol brasileiro. Ninguém briga. O pessoal tá feliz, eles querem dinheiro. E os dirigentes que eu tô falando são todos os clubes. Federação, confederação, dirigentes, só tão preocupados com o dinheiro. Tem dois fatores que pra mim são os mais importantes do futebol que ninguém pensa. Primeiro, o futebol, o nível do futebol. Olha o nível do futebol brasileiro. E é o torcedor, que também ninguém tá nem aí pra nós. Ninguém tá nem aí pra nós. A gente é um número pra dar audiência, um número pra comprar camisa e ingresso. Só. Ninguém tá preocupado com a gente. E a gente viu um primeiro tempo hoje num pasto, num jogo que não tem condição de você jogar. Não tem condição. O nível já é ruim do futebol brasileiro. E aí você vê os jogadores jogando no meio da lama, parecia a Olimpíada do Faustão, um negócio horroroso. E aí o jogo se desenvolve, não dá nem pra você perceber o que o treinador tá fazendo, o que o treinador fez durante a semana. Não dá nem pra perceber. O São Paulo fez um gol ali com o Ferreirinha, que aliás, Carpini, não entendi porque se tirou ele de novo, o melhor jogador. O Ituano empatou num cruzamento, era o terceiro cruzamento que o Wellington deixa cruzar, mais uma vez ele falha no gol. O São Paulo toma um gol, gol de bola parada, e quando o São Bernardo faz o gol que eliminaria o São Paulo, o Luciano consegue fazer o gol depois dele perder uma oportunidade lá. O primeiro tempo, como diziam meus amigos lá em Tatuí, foi um arranca-toco, porque não tem jogo. Você não consegue passar a bola, você num gramado. Mas choveu, Barolo. Mas chove, né? No mundo chove, é um negócio meio lógico, chove. No segundo tempo, o Carpini faz as alterações, tira o Bobadilla pra mim, que não jogou absolutamente nada, e coloca. Faz duas substituições. Sai o Caleri também, porque o Caleri sentiu. Eu acho que só foi uma pancada, não foi nada demais, não teve uma lesão muscular, mas graças a Deus, né? Porque o risco de você se machucar num passo daquele é enorme. E ele colocou o Michel Araújo no lugar do Bobadilla e o Juan no lugar do Caleri. E o segundo tempo foi horroroso, gente, foi horroroso, porque o São Paulo, em vez de ir pra cima do pior time do campeonato, quis controlar um jogo que se tomasse um gol estava eliminado. Não era uma vitória de 4-1, de 5-1. E a partir daí, do segundo tempo, que começou a me deixar preocupado, a postura do São Paulo que começou a me deixar preocupado. Eu não concordo com muitos comentários do Casagrande, a gente assistiu o jogo na TV Record hoje. Não concordo, acho que o Casagrande tem alguns comentários no futebol, às vezes um pouco incoerentes. Eu também sou incoerente, não tem problema, mas eu acho que eu não concordo com algumas coisas que ele fala. Mas hoje ele falou exatamente isso que eu tô falando, que o São Paulo jogou como time pequeno o segundo tempo. E quando o Thiago Carpini muda o esquema defensivo dele, colocando mais um zagueiro contra o pior time do campeonato, ele muda um sistema defensivo que já é podre, já é ruim. Ele mudou e deixou pior ainda. O Diego Costa, com 10 segundos dele em campo, ele tomou cartão amarelo. Ele entrou totalmente apavorado, totalmente afobado. E o São Paulo conseguiu tomar mais um gol do Ituano. Numa bola que todo mundo dorme, o Rafinha eu não sei onde ele tava, eu não sei onde o Lucas estava marcando lateral, o Diego Costa tá perdido e o São Paulo toma um gol. E aí, por que eu tô falando isso de postura? O São Paulo tinha 5 minutos para empatar o jogo. Em 5 minutos para fazer o gol da vitória. Em 5 minutos, o São Paulo criou 3 chances. Então era só ir para cima o jogo inteiro. Se faz isso durante o segundo tempo, desde o começo, metia 5 no Ituano. E conseguiu um gol de uma maneira, né? Um pênalti que até o Candançã marcaria, né? Porque só faltava o Klaus não marcar aquele pênalti em cima do Juan. Acho que nem a torcida do Ituano vai reclamar, que, pelo amor de Deus, ele trava a perna do Juan ali. Até o Candançã marcaria aquele pênalti. E o Lucas, que pra mim, na situação de cada um, a gente vai falar sobre ele, chama a responsabilidade, que foi pra isso que a gente espera do Lucas, que ele chama a responsabilidade, faz o gol e classifica o São Paulo. Tá.
Beleza? Só que eu duvido que você aí me assistindo esteja eufórico com essa classificação. Eu acho que você está aliviado, posso até apostar que você está aliviado, e se você tiver o mesmo pensamento que eu, você está preocupado. Não só para o resto do campeonato, como para o resto do ano, né? Porque você imagina na Libertadores, se ele tá fazendo isso contra o Ituano, colocando um monte de zagueiro para se defender, faltando 15 minutos, contra o Ituano, o pior time do Campeonato Paulista, com todo respeito, eu tô falando que é o pior time do Campeonato Paulista. Imagina se ele pega um Boca Juniors na Bombonera, o que ele vai fazer? Ele entra no campo, ele põe o Milton Cruz de zagueiro, o Casares de goleiro, porque se tem essa postura no Campeonato Paulista jogando contra o pior time... Bom, vamos lá. Vai deixando a sua opinião aí enquanto você vê o vídeo da Golcase, nossos parceiros que estão aqui com a gente. Lembra de usar sempre o cupom GOLBAROLO, ele tá no primeiro link da descrição, você vê, só se olhar para baixo aqui você já vê. Você tem as capinhas que você pode personalizar, você tem as garrafinhas, você tem as mochilas, as bolsas, os produtos de qualidade, todos licenciados do São Paulo Futebol Clube, então você ajuda o clube, você faz crescer ainda mais as empresas que ajudam a mídia alternativa, então não perca tempo, e com produtos de qualidade. Você sabe que eu estou anunciando aqui, pode confiar, é um produto excelente, quem comprou, me manda recado, me fala, é um produto de excelente qualidade. A minha garrafinha tá aqui, que eu deixo aqui desde o começo do jogo, ainda tá com gelo dentro. Então, ó, Golcase, você sabe como funciona. Parceira do canal, tá aqui com a gente sempre, tá? Vamos lá para as notas de cada um. O Rafael que pode jogar, ser titular na seleção brasileira, aqui no jogo do Manchester City, o goleiro se machucou lá, o goleiro do Manchester se machucou. Não sei, talvez tenha sido só uma pancada, mas o Rafael tem chance de jogar. Ele só teve uma saída que me assustou um pouco ali, que ele ganhou a bola dividida que saiu fora da área, mas as bolas que vieram ele defendeu. Ele fez pelo menos duas defesas importantes. E tá sofrendo com um sistema defensivo ruim montado pelo Carpini. Então nota 7, 7,5 para o Rafael. O Igor Vinícius não vinha fazer uma boa partida, até porque ele tinha dificuldade naquele pasto, todo mundo teve dificuldade. Se o jogador tecnicamente é bom, com qualidade, tem dificuldade, você imagina que não tem muita, né? Que o Igor Vinícius, cá entre nós, não tem. Mas uma coisa você não pode falar do Igor Vinícius, que ele não se esforça. Isso você não pode falar. Ele tentou a jogada, bateu, o goleiro defendeu, a bola sobra para ele faz o drible, toca pro Luciano, não cruzou de qualquer jeito. Então só por causa disso, nota 7 pro Igor Vinícius. O Arboleda e o Ferrarese, eu sei que o sistema defensivo do São Paulo é ruim, que o Carpini monta, vocês não tinham o Pablo Maia aí. Mas tomar 2 gols do Ituano não dá, do pior time do campeonato não dá. Então nota 5, 4,5 para vocês, tá? O Wellington, pra mim, a pior partida do Wellington, mais uma vez, uma partida ruim. E aí, sabe o que eu acho que acontece? Eu falei até na live do intervalo. O que acontece é o seguinte, ele fez uns jogos bons no começo do ano. Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Palmeiras na Supercopa. Aí começa a negociação de contrato. Aí, proposta, contraproposta, o staff... E aí o cara esquece de jogar bola, Já não lembra muito, mas esquece de jogar bola. As últimas partidas do Wellington foram horríveis. Hoje, no setor defensivo, ele foi péssimo. Todo mundo que caía do lado dele fazia uma festa ali do lado dele. Então, pra mim, um dos piores em campo, nota 1 pro Wellington, porque foi lá e tomou chuva. Foi pra Itu e tomou chuva. Se o jogo fosse no Morumbi, era nota 0. O Bobadilha não jogou nada, nota 4. Foi substituído de maneira justa. O Alisson, uma partida discreta do Alisson, ficou meio perdido sem o Pablo Maia ali, nota 5,5, 5 pro Alisson. O Luciano fez o gol e foi substituído, mas um gol importantíssimo, né? Que tinha perdido uma oportunidade. E nessa função ali, eu não sei, sinceramente eu não sei. Pra mim jogou longe. E também sentiu a dificuldade do gramado, não dava pra fazer tabela com o Caleri, mas fez o gol nota 8. O Lucas demorou para entender que ele não estava jogando no campo do Tottenham, ele estava jogando no pasto lá do Novelli Júnior. E ele tentava carregar a bola sucessivamente. E eu estava conversando com os membros do canal, a gente apavorado com medo que ele se machucasse, que ele torcesse o pé ali, que alguém desse uma entrada mais dura nele. No segundo tempo, o Lucas entendeu o que estava acontecendo. O treinador dele colocou todo mundo na defesa e ele teve que ajudar o Rafinha, porque o Rafinha também não marca ninguém mais. Teve que ajudar o Rafinha. Só que eu acho um desperdício você ver o Lucas dando carrinho. Desculpa, eu acho um desperdício. E o Lucas deu 300 carrinhos hoje. Mas eu vou dar nota 10 pro Lucas, por ele ter entendido como funcionou o jogo, que ele tinha que fazer esse papel de marcação, e por ele ter chamado a responsabilidade. Porque é para isso que ele foi repatriado, é para isso que ele foi contratado, por isso que é um dos maiores ídolos que a gente tem no time, por isso que é um dos maiores líderes do elenco, para chamar a responsabilidade. Bateu no peito, bateu bem o pênalti e classificou o São Paulo. O Caleri fez a parte dele, eu acho que também muita dificuldade pro Caleri para jogar, que tecnicamente também não é um jogador brilhante, mas participou do gol, nota 7 pro Caleri.
O Ferreirinha, pra mim, no tempo que ele jogou, o cara que dava mais trabalho, que dava mais dor de cabeça, também sofreu com o gramado, mas pra mim foi bem, e eu não entendi porque mais uma vez foi substituído. Não sei se estava cansado, sinceramente não sei. Do jeito que ele foi cumprimentar o Carpini, ele não me parecia cansado. Nota 8 pro Ferreirinha. E os caras que entraram, todos sem nota. Não dá pra dar nota pro Michel Araújo, que foi mal. Não dá pra... só quero falar do Juan. O Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues é assim. O Michel Araújo foi mal. O Rames Rodrigues, eu até comentei. Você coloca o cara pra jogar num pasto desse, ele vai jogar mal. Ele não dá pra você dar um passe rasteiro, não dá pra você fazer um lançamento, não dá pra jogar naquele pasto. Aí vou falar, pô, o Rames Rodrigues não jogou nada. Vai jogar como nesse pasto? Aí vou deixar sem nota. O Rafinha entrou pra proteger ali, o gol saiu do lado dele, também não entendi. O Diego Costa, que conseguiu entrar em 10 segundos, ele tomou cartão amarelo, em 1 minuto ele tomou o gol, onde ele tava ali. Eu vou deixar para não dar zero, eu vou ficar sem nota. E o Juan é o seguinte, gente, eu cheguei à seguinte conclusão. O Juan, nesse momento da carreira dele, ele é isso aí. Ele é o que a gente viu hoje. Porque a gente já viu jogos que ele jogou muito pior do que ele jogou hoje. Só que o Juan não é um craque. O Juan é um jogador mediano. Nesse momento da carreira agora, é um jogador mediano. E para um jogador mediano, ele fez a função dele hoje. Ele perdeu gol, ele finalizou, ele tentou jogadas, ele tentou driblar, perdeu a bola e ele sofreu pênalti. Então, eu coloquei isso na cabeça. Não dá pra esperar mais do Juan nesse momento da carreira dele. Talvez ele evolua, talvez ele ganhe confiança, beleza. Mas nesse momento, o Luan é um jogador mediano, o Juan. E hoje ele foi um jogador mediano, mas sofreu pênalti. Ele tava lá disputando a bola na área que sofreu pênalti. Então, eu acho que eu vou mudar a minha maneira de olhar o futebol do Juan. Continuo achando que ele não pode ser um jogador do São Paulo. Desculpa, continuo achando que um jogador mediano ele pode ser muito bom em outros clubes menores, mas para um clube como o São Paulo é um jogador que não tem condição de jogar, não tem condição de ser banco. Desculpa, não tem. Eu acho que nesse momento da carreira não tem. Talvez no futuro possa ter, mas eu acho que ele pode ser muito mais importante em times menores, mas... jogou dentro dos limites dele. Ele tem um limite, uma limitação, por enquanto, na carreira, e ele jogou dentro dos limites dele. Mas o grande zero e retumbante zero vai ser para mim e para o Thiago Carpini, não só pelas alterações, né, principalmente na saída do Ferreirinha, mas principalmente pela postura. Eu não sei, sinceramente, meus amigos, se a gente vai ter no Morumbi alguém para chegar pro Carpini, talvez o Muricy, alguém para chegar pro Carpini e falar, Carpini, é o São Paulo aqui, velho. Não é o Juventude, não é o Guarani, com todo respeito, mas é o São Paulo. Aqui a gente não joga pra empatar contra o Ituano, o pior time do campeonato. A gente joga pra ganhar sempre. Sempre o São Paulo vai jogar pra ganhar. Sempre vai atrás do segundo, do terceiro, do quarto. Não é fazer um resultado perigoso, você mudar o sistema defensivo horroroso que você treina, colocar mais zagueiro contra o pior time do campeonato. Mas será que alguém vai falar isso pra ele? Não sei. Sinceramente, eu não sei. E eu acho que se o Carpini não mudar essa mentalidade, ele vai passar essa mentalidade para os jogadores. E aí, meus amigos, sinceramente não creio num futuro muito promissor com o São Paulo tendo postura de time pequeno. Você me desculpa, mas eu não acredito. Deixa aí seu comentário nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, peço gentilmente para você se inscrever, para ajudar no crescimento da mídia alternativa. Amanhã eu volto com a coletiva do Carpini, que amanhã eu quero ver, vai falar do gramado, tenho certeza que vai falar do gramado, mas quero saber, vamos ver se tem alguma novidade. Eu posto às 4 da tarde lá no Barulho Jogos, a entrevista do Carpini, e à noite, às 8 da noite, porque amanhã tem QG Tricolor, às 8 eu posto comentando comentários e rodo, mostro os melhores momentos do jogo para vocês, tá? Então a gente se encontra amanhã, obrigado mais uma vez pela sua parceria comigo aqui. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.